quinto vídeo sobre resolução de integrais de linha. Há mais de 4 anos que não publicava um vídeo sobre este tipo de problemas. Eu decidi fazer mais um para eu mesmo não me esquecer como é que isto se faz. Ora, então vamos lá ver se eu ainda sei resolver. Vamos fazer um exercício inventado por mim. A função que vamos integrar é f de xy na primeira entrada, xy na segunda, cosseno de x mais y. O caminho por onde vamos integrar a função é ao longo deste triângulo aqui. Como sempre, no sentido direto, ou seja, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Não é muito difícil perceber que esta reta aqui, que constitui a hipotenusa do triângulo, é definida pela equação y igual a x. Como vocês devem saber, estes integrais têm que ser feitos por parametrização. Então vamos primeiro transformar o triângulo em troços. O troço horizontal será o 1, o vertical será o 2 e a nossa hipotenusa será o troço 3. Vamos começar pelo troço 1. Vamos usar uma variável de parametrização t e, como vocês também já devem saber, não existe apenas uma parametrização possível para um caminho, existem muitas. E cabe a nós que estamos a resolver o problema escolher uma. Temos que construir uma. Então eu vou construir uma, não quer dizer que vocês aí em casa tenham necessariamente que usar esta. Esta foi a que eu decidi usar. Vou começar então pelo troço 1 e decidi que o meu t vai variar entre o 0 e o 1. Apenas para este primeiro troço. A função de parametrização, função g de 1 é porque corresponde ao troço 1, constitui na primeira entrada por t, visto que é o x, que vai variar entre o 0 e o 1, mas na segunda entrada, que corresponde ao y, vai ser 0, porque nunca varia. Como vocês veem neste primeiro troço, o y é sempre 0. Vamos precisar também da derivada desta função. A derivada de g1 é 1,0. E agora vamos calcular o integral para este primeiro troço. O integral, caso estejam lembrados, é integral de f de g de t, uma função composta, a multiplicar o produto interno pela derivada da função. Então, se nós substituirmos na primeira entrada da função, que é xy, se substituirmos pelas duas entradas da função g1, ficamos com t vezes 0, está aqui. E na segunda entrada ficamos com o cosseno da soma das duas entradas, que é cosseno de t mais 0. Tudo isto, produto interno com a derivada de g1. E nós constatamos que depois de fazermos este produto interno, a função integranda é nula. Logo, o integral é nulo. Então, o primeiro troço tem como resultado da sua integração o valor 0. Passemos para o segundo troço, que é o troço vertical. Aqui, o t vai variar no intervalo entre 1 e 2. Eu digo sempre isto. Não se esqueçam que esta variável t não pode ter descontinuidades. Isto significa que se no troço anterior ela acabou no valor 1, ela agora aqui tem que começar no valor 1. Então, vamos ver como é que o t varia na nossa função g2. No valor de x vai aparecer o valor 1, porque nesta reta vertical x vale sempre 1. E no valor y, ou seja, na segunda entrada, vai aparecer t menos 1, por forma a que o y varia entre 0 e 1 à medida que o t varia. A derivada é fácil de calcular, é 0,1, e vamos calcular o segundo integral, o integral entre 1 e 2, que são os valores entre os quais o t está a variar, de quê? Do produto das duas entradas da função g, vírgula, cosseno da soma das duas entradas da função g. Isto a multiplicar produto interno pela derivada da função g. Quando nós fazemos estas continhas, aparece-nos um integral muito simples, que é o integral entre 1 e 2, cosseno de t dt. Ou seja, vamos ter o seno de t a variar entre 1 e 2, portanto o resultado deste segundo integral é seno de 2 menos seno de 1. E estamos prontos para passar para o terceiro troço. Este terceiro troço é um pouco mais trabalhoso do que os outros. Então vamos ter o t a variar entre 2 e 3, e g3 de t vai ser 3 menos t, 3 menos t. Reparem que o valor de x vai diminuir ao longo desta integração, porque estamos a andar para trás no gráfico. Quando o valor de uma variável diminui numa parametrização, essa variável normalmente tem que aparecer com um sinal negativo atrás. Aqui, como o x é igual ao y, estamos a andar sobre a reta x igual a y, então as duas entradas da função g são iguais. E a derivada vai ser igual também, menos 1, menos 1.
Passemos então para a integração do terceiro troço. A integral entre 2 e 3 do quê? Do produto das duas primeiras entradas da função g, ou seja, 3 menos t ao quadrado, vírgula, cosseno da soma das duas entradas. E tudo isto a multiplicar produto interno pela derivada da função g3. Este menos 1 pode passar aqui para trás do integral e dentro do integral a função integranda vai ser a soma destas duas parcelas aqui. Ora, mudando de folha, simplificando o quadrado, temos então que o que nós vamos ter, e agora já depois de fazer a primitivação, é esta expressão t ao cubo sobre 3 menos 3t quadrado mais 9t menos 1 meio de seno de 6 menos 2t, tudo a variar entre 2 e 3. Este menos 1 meio que surge aqui atrás do seno resulta da primitivação, porque se nós derivarmos isto, vai aparecer cosseno de 6 menos 2t vezes a derivada do argumento do seno. Ora, a derivada vai ser menos 2, por isso nós precisamos deste menos 1 meio aqui atrás para cortar com a derivada. Apenas um pormenor de primitivação. Mudemos de página. Então, ao continuarmos com o integral, reparamos que há aqui algumas parcelas que são nulas, outras anulam-se. Isto agora é uma questão de álgebra. Portanto, aqui na primeira parcela estamos a substituir o t para quando é 3 e aqui na segunda o t para quando é 2. Os sinais aqui aparecem trocados em relação ao costume, porque havia um sinal menos antes do integral, caso não se recordem. Passemos para a folha seguinte. Agora, fazendo algumas contas, chegamos então à conclusão, depois da simplificação algébrica, que o resultado do terceiro integral é menos 1/3 menos 1 meio de seno de 2. Agora que já temos o resultado dos três integrais, podemos simplesmente somar os três integrais e obter o resultado da integração, que é seno de 2 menos seno de 1 menos 1/3 menos 1 meio de seno de 2. Este 1 meio de seno de 2 negativo vai abater naquele seno de 2, sendo que o resultado final da integração é 1 meio de seno de 2 menos seno de 1 menos 1/3. Será que o exercício fica por aqui? Não. Nós temos uma maneira muito interessante de confirmar se o nosso resultado está correto ou não. Como? Vamos aplicar o teorema de Green. O teorema de Green diz o seguinte. Estão a ver aquele caminho por onde nós calculamos o primeiro integral? Ora bem, vamos considerar a área delimitada por esse caminho, ou seja, esta área a verde. Vamos chamar-lhe a área A. O que o teorema de Green nos diz é que o integral de contorno que nós calculamos na primeira parte deste vídeo, com base neste caminho triangular, que aqui está escrito de uma maneira ligeiramente diferente daquilo que nos é apresentado, mas significa isso, este integral é igual a um integral calculado na área delimitada por este caminho, ou seja, a área que nós chamamos A. E qual é a função integranda? É a derivada parcial de Q em relação a X menos a derivada parcial de P em relação a Y. O que é que são Q e P? P é a primeira entrada da função f e Q é a segunda entrada da função f. Portanto, no nosso caso, P corresponde a xy e Q corresponde a cosseno de x mais y. Então, primeiro que nada, vamos calcular estas derivadas parciais, para poder depois calcular o integral. A derivada de cosseno de x mais y em relação a x é menos seno de x mais y. E a derivada de xy em relação a y é apenas x. Portanto, este integral, se nós substituirmos as derivadas parciais pelas derivadas que acabamos de calcular, é o integral na área A desta expressão aqui. Agora temos que arranjar limites para o integral. O nosso x vai variar entre 0 e 1. Há aqui um detalhe de integração que é muito importante. Quando nós temos integrais múltiplos, o integral exterior, ou seja, o primeiro integral que surge, não pode ter variáveis nos limites. Tem que estar delimitado por constantes. Portanto, nós aqui vamos considerar que a nossa variável x está a variar entre 0 e 1. Se vocês quisessem, podiam trocar isto. Podiam pôr a y a variar do lado de fora e a x a variar por dentro. Mas eu decidi fazer desta maneira. Mas é sempre preciso ter o cuidado de que o integral exterior tem que estar delimitado por constantes. Portanto, como eu estava a dizer, vamos considerar então que o nosso x, que é o integral exterior, está a variar entre 0 e 1. E como é que o y varia? O y começa em 0
e vai até à função y igual a x, ou seja, a da hipotenusa do triângulo. Portanto, o segundo integral em y vai variar entre 0 e x. Qual é a função integranda? É aquela que nós calculámos ainda há pouco e cá estão os diferenciais. Vamos começar por resolver então o integral interno, aquele que é integrado em ordem a y. Então, continuamos a precisar depois de fazer o integral em ordem a x, no fim, e quando integramos esta expressão em ordem a y, menos seno de x mais y é pura e simplesmente cosseno de x mais y. Enquanto que a primitiva de menos x, em ordem a y, é menos xy. Precisamos de fazer agora esta expressão variar entre 0 e x, porque são os limites em que estamos a integrar. Passando para a próxima folha, cá temos, já temos aqui a subtração, quando a expressão era x e quando a expressão era 0, e ao fazermos a diferença, vamos obter esta nova expressão aqui. E continuamos a ter ainda que integrar em ordem a x. Então, passando para uma folha nova, as primitivas são estas, e temos que fazer variar esta primitiva entre 0 e 1, porque é o intervalo em que estávamos a integrar agora. Ao substituirmos a variável por 0 e 1, aparece-nos esta parcela aqui quando o x é 1 e esta parcela aqui negativa quando o x é 0. Contudo, esta segunda parcela anula-se. Todas as subparcelas desta parcela são 0. Ficamos então só com aquela. E depois de simplificar, descobrimos então que o integral na área A desta função é igual a 1 meio de seno de 2 menos 1 terço menos seno de 1. Ou seja, exatamente o mesmo resultado que obtivemos quando calculamos o integral de contorno. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.